Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar sobre o tema paternidade. Eu me senti muito honrada em falar sobre esse tema neste dia, especialmente reservado para homenagear os pais. E também senti a atmosfera da responsabilidade que envolve este assunto. E por falar em atmosfera, gostaria de compartilhar algo sobre alguém que abraçou a paternidade como missão. Nos dias atuais, sabemos que, infelizmente, essa não é a missão mais querida de vários homens. De acordo com o portal da Transparência do Registro Civil, mais de 172 mil crianças foram registradas sem o nome do pai no Brasil. E de janeiro de 2024 até 9 de agosto de 2025, foram registradas somente no nome da mãe 2.275 crianças. Enquanto a tecnologia continua avançando, nós ainda precisamos nos educar quanto ao senso de responsabilidade moral, que é algo que ultrapassa os limites da carne. Enquanto a sociedade reforça constantemente o papel das mães, coloca a presença ativa dos pais em segundo lugar, quando, na verdade, ambos devem estar lado a lado. José foi um carpinteiro, porém não foi um espírito aleatoriamente escolhido para acompanhar Maria na missão de educar, proteger e lidar com o espírito indomável de Jesus. Jesus foi uma criança e um adolescente muito diferente dos demais. É o que nos conta Ramatiz no livro O Sublime Peregrino, que é uma obra psicografada por Hercílio Mais. José era descendente da linhagem de Davi. Era uma descendência pura, biologicamente falando. Além disso, era um espírito sensível e maduro e de sentimentos elevados. Ao reencarnarmos, necessitamos de um corpo adequado para os projetos que precisaremos realizar. Há uma equipe técnica sideral responsável por nos auxiliar na formação de nossos corpos. E Jesus precisava de um corpo sadio. Não somente os alimentos nos conferem saúde, mas também nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Como disse, José, um espírito sensível, também se disponibilizava a servir o próximo e foi observado por Jesus. Ele era um terapeuta essênio e usava suas habilidades para curar pessoas. Ao vê-lo, Jesus angustiava-se, ansioso para iniciar a missão a qual estava destinado, e ao sentir esta ansiedade do Cristo, José se aproxima e eles iniciam uma conversa. Eu gostaria de pedir licença a vocês para trazer uma parcela dessa conversa na íntegra. Na minha edição, ela está na página 203 do livro O Sublime Peregrino. Então, ao observar a ansiedade de Jesus, José se aproxima e diz: Jesus, qual é o motivo de tua aflição e desse sofrer constante? Seu filho demorou-se em responder, porém seus olhos doces e serenos traíam profunda concentração espiritual. Em seguida, exclamou sem qualquer mágoa ou queixume: Tu não podes compreender a minha aflição, porque o motivo é a vontade de meu Pai que está nos céus. Só Ele sabe o motivo de minhas preocupações. Num gesto de ansiedade, acrescentou: Mas ainda não descobri para onde o Pai me guia os passos. E num sorriso algo triste, mas resignado, aduziu: Sofro muito pela espera. José mantinha-se silencioso, indeciso, pois receava magoar Jesus.
mas que alimentas em tua alma que te faz tão diferente dos demais jovens? Indagou corajosamente. Nenhuma flor, nem o ouro, nem o calor da paixão humana aceleram meu coração ou encantam minha alma. Redarguiu Jesus num gesto eloquente, mas absorto no mundo irreal, e num longo suspiro, entrecerrando os olhos, desabafou com certa veemência. Vivo somente o anseio de clarear o caminho dessa pobre humanidade que está mergulhada num charco de misérias que são sua própria infelicidade. Mas que pode fazer um homem como tu para transformar os sentimentos dos outros e modificar os costumes da humanidade? Insistiu José, inconformado. Então Jesus foi dominado por algo estranho. Sua voz vibrava alta e eloquente, como se viesse realmente de um ser invisível, porém mais real do que o próprio mundo das formas. Que importância é viver, se para contentar os desejos insaciáveis do meu corpo, preciso esmagar os anseios da minha alma? Que sentido tem a vida quando consumida entre os prazeres medíocres e transitórios da carne na implacável caminhada para o túmulo? José estremeceu, um tanto confuso. Meu filho, esta é a razão da vida humana, e deve ser da vontade do próprio Jeová que ela assim seja. Observou-lhe convincente. Jesus fitou o pai. Apesar da gravidade espiritual de sua fisionomia, ele não escondeu um sorriso meigo. Pai, o boi, o carneiro, o cabrito e o camelo não vivem também à vontade de Jeová? Mas nós raciocinamos, não é assim? E acrescentou: que faz o boi, o carneiro, o cabrito e o camelo? Apenas dormem, digerem, procriam, atendendo às suas necessidades físicas. O seu mundo é produto dos instintos que os impelem para a satisfação de sua vida animal. E pousando de leve a mão na testa de José, e em seguida na sua própria fronte, acrescentou gravemente: tu pensas, eu penso. Existimos além de nossos sentidos físicos, muito além dos fenômenos transitórios do corpo. Em nossos próprios ombros, Jeová colocou o arbítrio de optarmos pelos ideais superiores da alma ou nos escravizarmos aos tesouros, aos bens que as traças comem, a ferrugem rói e os ladrões roubam. Entendes, pai? E nesse momento, José, já cansado de acompanhar esse raciocínio tão profundo de Jesus, ele, com sua sensibilidade, alcança uma visão a respeito do futuro de Jesus. A espiritualidade permite que José tenha a percepção do Calvário. Ele tem uma visão de Jesus no Calvário e sente o sofrimento que virá para o seu filho. Então, aflito, ele diz: temo por ti, meu filho. E Jesus sorri como se tivesse compreendido em toda a sua dor e presságio, mas era um sorriso ascético, sublime e heróico, que encorajava, pois tinha um halo de beleza impressionante. Jamais alguém se perde no seio de meu Pai, que está nos céus, replicou ele, apontando suavemente para o alto. Quem der sua vida pelo amor de Jeová, ganhá-la-á para toda a eternidade. E num aceno afetuoso, como a tranquilizar José, concluiu: eu não me pertenço, mas é a vontade de meu Pai que age em mim e me guia. Quem me deu a vida, tirá-la-á, assim que lhe aprouver. Silenciosamente, encaminhou-se para a porta e, voltando-se num último gesto afável e cortês, exclamou num tom grave, emoldurado por um sorriso angélico: que se cumpra em mim a vontade de meu Pai. Bom, depois desse dia e desta conversa, Jesus, desce às margens do Tiberíades, encontra Pedro e faz a ele o convite para ser pescador de homens.
Pedro larga a rede e segue Jesus. Então, no dia seguinte a essa conversa, Jesus inicia a sua caminhada na direção do Calvário. Não foi, com certeza, um momento fácil. Jesus, aos 30 anos, precisava seguir e José não conseguiria mais refrear esse impulso de atuação espiritual do Cristo. Porque durante a juventude de Jesus, para protegê-lo, para que ele aguardasse o momento certo, ele refreou. Mas este era o momento em que Jesus deveria fazer a vontade do Pai. E nós? Qual é a relação que nós temos hoje com o nosso Pai Criador? Qual é a vontade dele que devemos realizar para melhorar a vida hoje? As escrituras lidas para os católicos dizem que Abraão estava disposto a doar a vida do filho Isaque em sacrifício a Deus. O que nós estamos dispostos a doar em nome de Deus? Será que o que ele exige hoje de nós é realmente o sangue? Segundo as palavras do Cristo, o que o nosso Pai deseja de nós é que vivamos a caridade, que busquemos compreender o significado que esta palavra tem para o nosso processo evolutivo. Para concluir, fica o convite para nos recordarmos do exemplo de acolhimento do Pai amoroso na parábola do filho pródigo, daquele pai que recebe de braços abertos o filho que retorna a ele sentindo-se humilhado pelos equívocos cometidos. O mesmo pai que consola o filho nesta parábola que não compreende a alegria do perdão ofertado, a alegria de receber de volta o filho perdido. E este é o nosso Pai Criador. É este mesmo Pai que ainda espera por nós. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de nós.